Olá, tudo bem? Você já teve a sensação de que as escolas estão ensinando cada vez menos, que muitos alunos saem do ensino médio sem conseguir interpretar um texto mais complexo, sem entender o básico de história ou ciências? Às vezes, talvez você se surpreendeu que o aluno não sabe coisas simples de conhecimento comum. Pois é, isso provavelmente não é só uma impressão sua. E não é um problema só do Brasil, é um fenômeno bastante mundial. E para detalhes, talvez você pode ler um livro muito bom, tem vários livros, mas um que chama Why Knowledge Matters, do educador americano Hirsch. Vale a pena ler, eu pessoalmente concordo com quase tudo que ele aponta. E eu sou professor, faz 30 anos, alguma coisa eu sei de ensinar. E a origem dessa falha nas escolas que a gente falou remonta provavelmente aos anos 50, 60, com o avanço do pensamento mais pós-moderno. Autores como Foucault, Derrida, Piaget, Lacan, e muitos deles com boas intenções, tá? Criticavam a escola como uma estrutura de poder, de dominação hierárquica. E eles partiam de uma ideia interessante e importante. E a ideia era romper com o modelo tradicional, onde então o professor era autoridade, o aluno era passivo, ele só recebia informação. E os pensadores e autores, como também Paulo Freire, aqui no Brasil, defendia então um ensino mais horizontal, centrado no aluno, com menos foco em decoreba e mais em habilidades, como pensamento crítico, cidadania, aprender a aprender. E eu respeito Paulo Freire, tinha uma proposta de uma escola mais justa. E olha, eu concordo com muita coisa da esquerda, principalmente quando o foco é proteger os mais vulneráveis. Mas na educação, infelizmente, essas ideias não foram tão boas. Foi mais para um desastre no meu ponto a ver. Então, os pensadores, esses pensadores, a gente volta a pensar um pouco, eles defendiam um novo currículo que priorizava habilidades genéricas e ignora o conteúdo, mais ou menos. Estou exagerando um pouco, talvez, mas só para fazer um vídeo curto. O aluno aprende a interpretar textos, mas não aprende o conteúdo do mundo real por trás desses textos. Então, o aluno aprende pensamento crítico, mas com menos foco em decorar acontecimentos históricos, etc., acontecimentos científicos e etc. Então, no papel parece bonito. Pensamento crítico, ótimo, mas na prática não funciona tão bem. Então, a França, por exemplo, tentou e deu errado. Veja bem, um exemplo assim, muito bom foi na França, que adotou em 2002 uma reforma escolar baseado numa lei que chama Jospin, imagino que é assim que pronuncia em francês, de 1989. O ministro da Educação da época lá. E a intenção era criar uma escola mais democrática, então menos hierárquica e mais inclusiva. Lindo. Só que o efeito foi o contrário. Então milhões de alunos passaram por esse novo modelo e como um bom governo, eles também fizeram avaliações sérias do método para ver funciona ou não funciona. E a conclusão bastante clara, não funcionou. E especialmente, veja bem, para os alunos mais vulneráveis. Então, por que os alunos com pais acadêmicos, médicos e engenheiros se saíram mais ou menos como antes lá, acho que até um pouco pior, mas os alunos com menos apoio em casa despencaram os resultados com essa nova escola da França de 2002. Por quê? Porque você não consegue pensar criticamente sem ter conteúdo sobre o qual refletir. Você precisa do conhecimento antes de poder analisar alguma coisa. Então você não interpreta um texto se não conhece o vocabulário, por exemplo, o contexto, os fatos. E a França, então, bom, parece... Eles
aprendeu a lição e pouco a pouco eles estão meio voltando à velha escola, tipo memorização, frisos cronológicos, gramática, exercícios estruturados, fatos históricos, literários, científicos, toda aquela coisa meio chata da velha escola, sabe? No Brasil, aqui no Brasil o cenário bastante parecido, imagino pelos professores com quem eu converso e também a implementação do BNCC 2017, se eu não me engano, e esse currículo passou a girar em torno de competências e habilidades, mas não conhecimento, presta atenção. Então, na prática, isso significa que em vez de ensinar, por exemplo, a Revolução Francesa, ok, eu aprendi os anos, lá os nomes dos caras, o Bastilha e toda aquela coisa. Mas hoje em dia o professor deve ajudar o aluno a analisar a transformação social que levou à Revolução Francesa. Mas analisar o quê? Com base em quais fatos? Com quais pré-requisitos de história? Para analisar é difícil, não é tão fácil. Então, um outro exemplo, eu estou exagerando talvez. Em vez de ensinar que existem, vamos dizer, diferentes formas de energia, cinética, térmica, potencial, elétrica, você pensa que o aluno vai refletir sobre o uso sustentável dos recursos naturais, que é lindo. Mas antes disso, precisa saber o conhecimento básico. Então, tipo, o foco então, é ensinar a diferença, por exemplo, entre animais vertebrados e invertebrados. E você espera que o aluno então, reconheça a diversidade dos seres vivos e as suas interações. Em vez de ter aquele foco que eu falei, qual é a diferença entre eles? Né? Primeiro tem que aprender o que é uma coluna vertebral, para saber o que é vertebrado e invertebrado. É um tipo de aprendizado meio por cima, sabe? Que não constrói base sólida. Você começa de cima e vai descendo. Então, quem mais sofre? É isso que é interessante. Quem mais perde com esse modelo são os alunos que não têm acesso a conteúdo fora da escola. Porque pensamento crítico é um luxo para quem já tem conhecimento. Primeiro você decora, depois você analisa. Crianças que não têm livros em casa, que não frequentam museus com os pais, que não ouvem conversas com vocabulário rico, que não têm pais que leem uma história de Niná, essas crianças dependem do quê? Da escola para aprender sobre o mundo. Então, quando a escola falha, é pior para quem? Para os mais fracos. Mas quando a escola não ensina conteúdos estruturados, ela não, então, corrige a desigualdade. Ela aprofunda a desigualdade quando ele não dá conhecimento para as pessoas mais fracas. Então, sabe o que mais se correlaciona? A correlação maior com desempenho escolar, sabe o que é? O CEP, onde a criança mora. Bairros ricos tendem a ter crianças com mais bagagem cultural e isso afeta tudo. Você é melhor na leitura, na ciência, na história, no vocabulário, sucesso na vida, até a chance de encontrar um bom parceiro para se casar, entendeu? Você só tem privilégios. Então, ou seja, esse projeto de democratizar a escola fracassou justamente para quem mais precisava dele. Entendeu? Os fracos. Então, o pior também é culpar os professores, né? Porque os pensadores lá, sei lá, Foucault, Lacan, até Paulo Freire, muita gente pensa, eles não podem errar nunca. Então, se o modelo não funciona, é culpa de quem? Deve ser dos professores, então. Mas, sinceramente, eu sou professor há mais de 30 anos. Minha família inteira é de professores, todos, tá? Todos. Uma família muito chata, todo mundo professor. E praticamente todos concordam comigo. Todos os meus amigos professores também concordam comigo. Então o problema, em geral, não é o professor. Pode ser. Mas normalmente é administrativo, é estrutural, é dentro do currículo. Então estudos mostra que mesmo um professor fraco consegue ensinar bem, se o currículo for claro, estruturado e rico em conteúdo.
O professor lá fraco, que não tem um desenvolvimento bom de dar aula, ele dá conta. Agora, quando o currículo é vago, baseado em habilidades, é individualizado, é pouco foco em conteúdo, os professores se perdem, natural, é muito mais difícil. Você tem que ser bem genial para dar uma aula dessa. Então não adianta muito cobrar dos professores, porque para mim é um erro de modelo pedagógico. Então o que funciona? Bom, países que vão bem em educação não embarcaram nessa moda, vamos dizer, de ensinar só habilidades. Então eles mantêm um currículo de conteúdo mais sólido, no meu ponto de vista, acumulativo, progressivo, baseado em fatos, em conhecimento. Veja aqui que interessante, tem um experimento super interessante. Então, alunos com baixo desempenho em leitura foram melhores que os bons leitores, desde que entendessem o conteúdo do texto que era sobre beisebol. Então, era um texto sobre beisebol. Os alunos fracos, e geralmente fracos, que gostavam e entendiam de beisebol, foram comparados com alunos bons, em geral, que tinham boa leitura, mas faltava conhecimento de beisebol. E nesse exercício, o conhecimento dos alunos que entendiam de beisebol superou os alunos que eram bons de leitura. Por quê? Porque aqueles alunos bons de leitura, mas que não conheciam beisebol, faltava o conhecimento básico do assunto. Eles não entenderam o texto, mesmo sendo bom aluno de leitura. Ou seja, com conhecimento prévio, a leitura flui melhor. Não é uma ciência de foguete isso aqui, né? Meio óbvio, né? Então eu vejo isso direto dando aula. O aluno precisa de uma base de conhecimento do assunto para entender o todo. É um processo. Você aprende o nome, eu dou aula de anatomia, então você aprende o nome do osso. Depois a morfologia do osso. Depois os acidentes ósseos. Depois o nome do músculo. As inserções do músculo naquele osso. E depois qual é o movimento que faz o músculo. Você vai repetindo 20 vezes na prática e na teoria, na leitura, durante a aula. E o aluno talvez seja preparado para entender como esse músculo influencia o todo, a articulação, por exemplo. Porque não dá para ensinar como um manguito rotador, ou músculo qualquer, protege a articulação do ombro sem entender o básico primeiro. É meio óbvio o que eu estou falando, não? Eu acho. Mas aí o pessoal fala, mas temos Google, né? Então alunos dizem, ou sei lá, pessoas dizem, hoje temos Google, não precisa mais decorar nada. Decoreba é chato, é antiquado, meu celular é uma extensão cognitiva, eu uso meu celular, não preciso decorar. Mas não é bem assim. Um dia você vai estar sem celular, por exemplo, isso não consegue. Mas estudos também mostram que se você não tem uma base de conhecimento, você não entende nem o que encontra na internet. Então você procura lá na internet, como nenhum louco, mas você não entende, porque você tem o conhecimento básico. É como ter um mapa, mas você não tem a legenda. Você não entende a legenda, então não entende nada daquele mapa. Então, conclusão, sem conhecimento não há leitura, sem leitura não há aprendizado, sem aprendizado não há futuro. Então, a escola precisa voltar a ensinar conteúdos, conhecimento, porque isso que dá base, igualdade e autonomia de verdade. Não interessa se é eurocentrismo, se é decoreba, é uma hierarquia de poder entre professor e aluno. A única coisa que liberta a pessoa é conhecimento, principalmente para os mais fracos. Entendeu? Bom, falei um monte aqui. Eu fico até um pouco apaixonado com esse assunto, mas se você gostou, deixa o like, inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se você é educado, eu respondo, tá bom?